Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo animado? Como é que vocês estão? Boa noite, professor. Tranquilo? Tranquilo? Então, Tranquilo. beleza. Pessoal, seguinte, estou com a apresentação aqui aberta, já vamos começar. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Estava conversando com a Gabriela ali no grupo, né, e daí comentando sobre os trabalhos apresentados. Tem o trabalho da Thaís, o vídeo que chegou, e chegou o da Gabriela. Não tem muita dificuldade, achei muito legal o trabalho da Gabriela, até explicou bem, assim, não teve uma apresentação de 3 minutos, tranquilo, conseguiu falar todo o acórdão, não chega àquela situação assim de dar palpite sobre o que aconteceu ou não, mas preencheu tudo que eu pedi, falou tudo certinho, tá ótimo, é aquilo mesmo, tá ótimo, Gabriela, que bom que você fez, assim, vídeo Obrigada, professor. super simples, super objetivo, mas pelo menos com aquilo eu tenho como ver que você foi obrigado a ler um acórdão, entender o que aconteceu, nem que seja para mim no vídeo, assim, vocês são obrigados a pelo menos ter contato com um julgado desse, ver como é que acontece, porque a gente... Sim, achei bem interessante o trabalho. A Achei gente acaba bem percebendo válido. que os alunos, assim, chegam lá no final do curso e nunca fizeram isso, né? Nunca leram um acorde inteiro, analisaram, viram como é que funciona. Então, a gente falando de processo civil é uma coisa pertinente, assim. A tua apresentação ótima, bonitinha, tranquilo. Tem alguns, assim, que é super engraçado, que daí o cara cria aquele cenário, grava, alguém fica segurando, ele inventa. Teve um que gravou o pessoal na praia, assim, sabe? Daí o fundo na praia, evento, ele falando, assim, umas coisas, assim, realmente incríveis o que os alunos fazem. Teve um pessoal, uma vez, não foi dessa vez, foi em Jaguaraí, no ano passado, dois irmãos, eles fizeram fundo musical, gente, colocaram um fundo, aquela música tocando, eles falando, assim, os dois irmãos saíram e fizeram de madrugada, isso foi muito, muito engraçado, sabe? Bem, que empenho, então, se empenharam para fazer. bem empenhado, bem empenhado. Então, é uma coisa assim, que é uma modalidade de trabalho que eu gosto de pedir porque o povo se diverte, assim, sabe? O povo, não sei, eu, pelo menos, me divirto com as coisas que vêm. Nessa questão de fazer trabalho, assim, na faculdade, uma vez a gente apresentou trabalho, e para fazer diferente, meu grupo, a gente fez o trabalho com fantoches, né? A gente fez um teatrinho de fantoche apresentando o trabalho. Foi fantástico, né? Todo mundo adorou aquilo, foi muito engraçado. E quando eu estava tendo aula na Argentina, pessoal, tinha um professor que era aula de História do Direito, né? E lá a gente tinha que apresentar trabalho, ele pedia assim, que fosse feito um teatrinho. Então, cada equipe tinha que montar um teatrinho. A gente rachava de dar risada com as palhaçadas que a gente fazia nas apresentações. Mas tudo muito válido, eu lembro de muita coisa que aconteceu desde o teatrinho de fantoche, eu lembro de toda a história, eu lembro de hoje também, das coisas que a gente fez. Então, é nesse intuito, pessoal, não é para criar confusão, dificultar, é para tentar fazer alguma coisa diferente para tornar isso pelo menos um pouquinho mais divertido, mais legal da gente fazer. Tranquilo? Professor, você acha que o TCC vai ser mais ou menos nesse estilo? Veja, não foi meu objetivo, mas vendo você falar assim, eu acredito que vai ser o quê? Mais ou menos isso, só que eu não sei se vai ser uma coisa gravada, não vai ser uma coisa gravada. Vai ser como está sendo a minha aula, assim, vamos imaginar, né? Provavelmente vai ser Ao isso. vivo, né? Sim. Você na minha condição aqui, e daí mais dois professores, né, fazendo a banca, assistindo. Então vai ser aqui nós estamos em 4, vai ser provavelmente uma salinha com 3, né, porque nessa hora do vamos avaliar, vamos ver, ninguém quer aparecer, né, eu já tive assim na salinha com outros professores, daí entra para a sala na hora de apresentar, o professor nenhum mais quer entrar porque não quer se envolver em avaliação de aluno, né. Então, eu acredito que vai ser você falando e dois professores, como aqui na casa a regra são 2 na banca, né? Então, vai ser você falando e 2 aqui assistindo você. Bem tranquilo isso, não vai ter muita dificuldade. Talvez seja mais fácil, pessoal, porque vocês vão estar aí, tem toda a estrutura, tem toda a colinha que vocês podem fazer, né? Eu aqui, por exemplo, estou de frente do monitor, eu trabalho com 2 telas, né, pessoal?
Então, eu tenho uma tela que está o Teams, com mais todos os meus programas que eu consigo manipular aqui, e na outra tela está a minha cola, que é a apresentação que vocês estão vendo aí. Então, se você tiver uma estrutura como essa, alguma coisa parecida, liga uma televisão no teu notebook para ficar, você consegue apresentar com muita facilidade. Claro que vai ter gente que vai querer apresentar andando, falando com alguém filmando com o celular, mas é cada um a ver a sua habilidade, né? Mas com certeza vai ser assim. Como é que tá os TCCs, pessoal? Já entregaram a todas aquelas etapas lá? Vocês, Eu enviei a parte 3 agora. a parte 3, quando que é o prazo? Eu acho que tem 16 dias ainda. Veja. Eu tive que pedir para reabrir o prazo para mim, porque, como sempre, o portal meu não funciona, sempre está com problema. Aí tive que printar várias vezes a página, porque dava problema lá, tinha que abrir chamado. E aí, faltando um dia, a tutora me manda a correção, ali faltando um dia para a segunda postagem, né? Eu tive que pedir para reabrir o prazo, porque, viu, tá demais. E agora, se for entrar no meu portal no TCC, não entra. Então, um problema bem grave mesmo, se já está ocorrendo já faz tempo, e infelizmente ninguém arruma, sabe? Aí fica até, a gente fica meio assim, entre a cruz e a espada, né? Tá bem difícil mesmo para mim. Eu tive que postar hoje o meu TCC 2, porque daí que der, aumentaram o prazo, aí arrumaram lá, e já caiu de novo. Então, não entra. Entendo. Viu? Tome muito cuidado com isso, pessoal, porque no TCC, aqui na Unopar, a banca tem muito pouco poder, sabe? Então, vem lá uma nota, se não me engano, a apresentação do o trabalho vale 6 e o trabalho vale 6 e a apresentação da banca vale 4. Tá? Então, se você cumprir, você tem que ir cumprindo só os prazos, você já chega mais ou menos bem. Só que tem que cuidar nesse teu caso, Regis, porque se eles considerarem por algum motivo que você apresentou fora do prazo, te prejudica muito com relação à nota, tá? Então, isso pode te prejudicar bastante. Agora, outra coisa, assim, já participei de algumas rodadas de TCC aqui na casa, e o que eu percebi, pessoal? Por pior que seja o trabalho, tá? Você estava lá, preencheu as etapas, o máximo que eles vão fazer é dar uma nota baixa e a banca resolve se reprova o cara ou não. É muito difícil você chegar reprovado na banca. Então, a banca tem o poder. Agora, também não é aquele festival do 10, porque só tira 10 quem preenche todos os requisitos formais do TCC lá, das matérias e tal. Então, não é difícil, é fácil até, pessoal. Mas é mais complicado, na minha opinião, aqui, levar todas as etapas, apresentar tudo certinho, se fizer as correções que eles dizem, chega lá na apresentação, uma coisa bem tranquila. Beleza? Boa sorte para vocês, moçada, e vamos ver como é que vai ser dessa vez, né? Dessa vez vai ser interessante, vai ficar tudo gravado, né? Vai dar para reclamar, a gente vai ter que se cuidar mais para fazer comentário, uma série de coisas, né? Mas isso eu acredito que vocês tiram de letra. Tranquilo, moçada? Você vai participar da banca? Com certeza, né? Com certeza. Tem tão pouco professor de direito hoje, não enche não tem o quê? Uma meia dúzia de professor do curso de direito hoje. E tem um timinho aí que precisa apresentar, né, pessoal? Então, eu acho que não tem como fugir disso. Vou ter que ser banca, assim, de alguém, não sei do que, né? Às vezes a gente é banca de coisa que não tem nada a ver com a gente, inclusive, né? Eu fiz banca de penal, fiz banca de um monte de coisa já, assim, que não tinha muito a ver. Mas é tranquilo, pelo menos a questão metodológica, assim, a gente conhece, entende, dá um palpite, alguma coisa, a gente vai vendo. E vocês não sei se é o caso de vocês, mas vocês tiveram aula com a Camila, pessoal, a Camila deu uma boa ajuda para o pessoal aí, pelo que me consta, né? Ajudou a organizar um pouco a casa. É a Camila que está com a gente. Ela, não sei... Ela é muito boa. Então, ela, pelo que me consta, sim, ela deu uma ajudada boa do pessoal, melhorou bastante toda a formatação, a coisa assim, e daí você chega com bem mais segurança para a apresentação, isso ajuda muito, né? Tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal. O que é o negócio? Tá? Eu hoje,
eu peguei e falei, dando sequência, que a gente está revendo o processo, na verdade, estamos fazendo uma revisão, né, para tentar ser o mais útil para vocês possível. E eu tenho uma apresentação simples, vocês têm meu contato aqui, não preciso bater de novo nisso, e eu vou falar um pouquinho, então, sobre o ônus da prova. Tá? A questão do ônus da prova é uma coisa elementar e merece uma aula, pessoal. Por quê? Porque quando a gente começa a advogar, principalmente depois de um tempo advogando, a gente percebe que, infelizmente, tem muito advogado que não conhece a regra do ônus da prova, que não entende exatamente a regra do ônus da prova, que vai para uma audiência fazendo pergunta boba, fazendo coisa que não tem sentido dentro do processo, muitas vezes contrário ao seu próprio interesse. Tá? Então, é uma coisa assim que tem que ficar muito clara, como que funciona, o que é o ônus da prova, por que isso. Então, eu acho assim, que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, para deixar isso bem claro para vocês. Tá? Então, vejam lá, a regra do ônus da prova serve para quê? Para você dizer quem que incumbe o quê, quem tem a obrigação de provar o quê. Obviamente que o juiz não se exime de provar, de julgar uma coisa que não está provada. Então, se algo não está provado, não é que aquilo não vai ser objeto do provimento jurisdicional. Não é que não vai ter sentença sobre aquilo. Pelo contrário, vai ter sentença, só que a sentença vai ser denegatória. É aquela situação onde o juiz julga improcedente por insuficiência de provas. Tá? Então, é disso que a gente está falando. E o ônus da prova é entender a quem cabe a obrigação de provar o quê? Então, se eu tenho o ônus imposto para mim e eu não cumpro aquele ônus, o que a gente normalmente fala, se eu não me desincumbo do ônus da prova, eu sofro as consequências disso. Né? Mas, e se não foi provado, automaticamente aquilo acaba sendo julgado improcedente. Tá? É muito importante dominar essa regra, pessoal. Essa regra, assim, é a mecânica do processo, tem que estar na cabeça de todo advogado. E nós falamos bastante de processo, pessoal, e quando a gente fala de processo, eu digo para vocês, o processo é previsível. O processo só é previsível se você conseguir entender, por exemplo, a regra do ônus da prova. Senão você não entende o que você tem que fazer, o porquê, como funciona, quais são as regras, o que é importante, o que não é importante. Então, coisas simples que tem que dominar, pessoal. A prova como um ônus, tá? Dá para a gente dizer assim, qual é a diferença de obrigação e de ônus? Quando eu tenho uma obrigação, né, isso aí a gente vai lá para o direito civil, e a gente pode dizer que a obrigação eu tenho frente a outra pessoa. Tá? Eu tenho obrigação de pagar, eu tenho obrigação de entregar, obrigação de respeitar determinada coisa, obrigação de não fazer uma coisa, obrigação de entregar, mas sempre existe um sujeito ativo e um sujeito passivo, existe uma relação obrigacional. Quando nós falamos de ônus, não, eu faço para mim mesmo, tá? Então, o ônus eu tenho que fazer para ter direito àquilo, tá? É a minha ação que vai ter reflexo ao meu próprio direito. Então, o ônus é aquilo que está ligado a mim mesmo, tá? Então, o ônus é a atividade que a pessoa desempenha em favor de si mesmo e não da parte contrária. Quando nós falamos obrigação, é algo que eu tenho que fazer em prol de outra pessoa. E quando eu falo em ônus, é algo que eu tenho que fazer para mim mesmo. Apenas assim, semanticamente, para a gente entender do que está falando, tá? Vou ser bastante objetivo e me coloco sempre à disposição de vocês para tentar tirar qualquer dúvida com relação a isso. Pessoal, quando eu falo em ônus da prova, em obrigação de provar, nesse ônus, sempre tem dois aspectos. E dois aspectos que são comuns no direito. Tá? Praticamente todos os institutos de direito civil trabalham dessa forma, praticamente todos os institutos de direito processual trabalham dessa forma. Aspecto subjetivo e aspecto objetivo. Quando eu falo objetivamente, eu falo da própria coisa ou do próprio direito. E quando eu falo subjetivo, eu falo da pessoa. Então, eu digo que o ônus da prova, no aspecto objetivo, é o que eu tenho que provar. E subjetivo, a quem incumbe fazer isso. Então, o ônus da prova é quem tem que provar o quê. Essa é a regra do ônus da prova. Não tem como eu dissociar o aspecto objetivo do aspecto subjetivo. Tudo bem? Lógico, é uma regra simples de julgamento e que as partes têm que assumir isso para poder o processo se desenvolver regularmente.
Daí, pessoal, a gente chega naquilo que é a parte mais importante do processo, que está aqui, né? É esse slide que a gente coloca. No código anterior, pessoal, o que está hoje no 373 estava no artigo 333 do Código de Processo Civil. E a gente chamava, brincando, quando dava aula, de a meia besta do Código de Processo Civil, que era a regra do ônus da prova. Né? Ah, meia besta, o fim do mundo, aquela coisa, né? E, na prática, pelo menos a primeira parte aqui, pessoal, a primeira sistemática, a regra geral do ônus da prova, permanece inalterada. O que se alterou é o que a gente vai ver no slide seguinte. Mas é esta regra antiga aqui que eu ainda percebo que o pessoal tem dificuldade. Então, vamos lá. Como que funciona a regra da prova? Cumpre o autor provar dos fatos constitutivos do seu direito. Ou seja, o João me deve R$100. Eu tenho que provar que o João me deve. O ônus é meu, eu sou o autor. Então, eu tenho que levar um documento, um contrato. Se eu não tenho isso, eu tenho que levar testemunha. Se é um ato ilícito, eu tenho que provar que o ato ilícito aconteceu. Então, o autor incumbe o quê? Provar o fato constitutivo do seu direito. Aquilo que constitui, aquilo que forma o seu direito, incumbe ao autor provar. Não há dúvida com relação a isso. Daí vem o réu. Sempre que se alega algo diferente, pessoal, você atrai para si o ônus da prova. Tá? Então, se o réu vem lá e alega fato impeditivo, então, estou cobrando uma dívida do João. Se o João vai lá e diz assim, não, não devo. Porque essa dívida aí que o Edi está cobrando é uma dívida de jogo. Dívida de jogo é moral, mas não é legal, não pode ser cobrada. Que é isso, pessoal? É um fato impeditivo do direito. Então, alegou um fato novo. Que tipo? Impeditivo. Quando ele alega isso, o que ele faz? Ele atrai para si o ônus da prova. Poderia ser diferente. Poderia ser assim, olha, esse 100 aí que o Edi está me cobrando é de um negócio que ele me vendeu, mas só que o negócio está estragado, eu tive que gastar para arrumar. Então, não é justo eu pagar o 100, eu tenho que pagar só a diferença. O que ele está alegando? Está alegando um fato modificativo. Tá? Também ele atraiu para si o ônus da prova. Tá? Fato distintivo. O 100 que o Edi está cobrando é indevido. Ó, o recibo aqui eu já paguei. Tranquilo? Então, nessa situação, também, ele está atraindo ônus para si. Então, o que eu digo? Quando o fato é constitutivo do autor, o autor tem que provar. Se o réu vem e alega qualquer fato novo, e os fatos novos se dividem em impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, alegou alguma coisa desse sentido, ele atrai para si o ônus. Por quê? Porque se eu falo assim, você me deve, e você diz assim, não devo, já paguei, o que aconteceu na tua argumentação? Você reconheceu que um dia ficou me devendo, mas está alegando que já me pagou. Então, não existe mais a dúvida com relação à dívida que eu estou cobrando. Você atraiu para si a obrigação de provar que pagou. Ok? E isso é uma coisa muito importante, pessoal. Quando você está construindo uma contestação, quando você está fazendo uma defesa, você tem que ter em mente muito claramente as regras do ônus da prova. Às vezes o cliente vem aqui e fala, olha, nós negociamos desse jeito, eu paguei, mas eu não tenho recibo. Fala, e quem que viu? Não, ninguém viu. Foi com cheque? Não, foi com dinheiro. Então você não tem prova nenhuma que pagou? Não. Adianta eu falar que ele pagou se eu não tenho recibo? Não adianta. É mais fácil, processualmente falando, e é isso que o advogado tem que ter em mente, que é mais fácil ele dizer, a dívida não existe, não devo nada. Ah, mas isso é errado. Não sei se é errado ou certo, pessoal. Não estou aqui para pensar com relação a isso. Mas se eu fico na negativa geral, não devo, não reconheço essa dívida não existe, prove que eu devo. Daí, nesta situação, o ônus da prova permanece com o autor que vai ter que provar que a dívida existe. Agora, se eu digo que paguei, não precisa mais isso. Eu tenho que provar o pagamento, tenho que trazer isso. Então, sempre que eu tenho um pedido, eu tenho que analisar quais são os argumentos de defesa que eu tenho, ver se o que eu vou alegar em defesa não vai atrair para mim o ônus da prova. E se atrai o ônus da prova para mim, eu tenho que verificar se dentro das provas que eu consigo produzir, eu consigo justificar. Tá? Se está tudo documentado, ótimo. Muitas vezes não está, pessoal. Tá? Muitas vezes não está. Imagine, o sujeito alega uma reclamatória trabalhista que fez hora extra.
E o patrão vem lá e diz, não, mas eu pagava tudo certinho. Cadê o recibo? Não tem o recibo? Eu vou dizer que ele fazia hora extra e eu pagava? Não, eu vou dizer que ele não fazia hora extra. Porque se o juiz reconhecer que ele fazia hora extra, eu não tenho recibo comprovando o pagamento. E tudo no processo é assim. Então, é muito importante conhecer essa regrinha simples do ônus da prova, porque é essa regrinha simples do ônus da prova que o advogado tem que ter em mente a hora de fazer a sua argumentação no processo. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Aqui embaixo tem o resumo dizendo, o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Então, isso não vale só para as partes, mas para todos aqueles que vêm interagir no processo. Então, uma seguradora, qualquer outra pessoa, intervenção de terceiros, qualquer pessoa que alega algo no processo vai ter que provar. Então, aleguei fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, tem que provar. A única forma do autor, do réu, não tem que provar nada, é ele fazer uma negativa. Não, o que você está falando é mentira, prove, quero ver. E nessa situação, o ônus da prova permanece com o autor. Muito cuidado com relação a isso. Isso é uma coisa, esses três elementos, pessoal, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, quando a gente falou lá, pessoal, nas situações nas quais cabe réplica, que é aquela situação onde o autor volta a falar no processo, eu disse para vocês que cabia réplica. Primeiro, quando existia defesa processual preliminar. Segundo, quando existia juntada de documento, né? E daí, quando existia a alegação de fato novo. Então, eu falava que nessas três situações, preliminar, documento, fato novo, existia a possibilidade de o autor falar novamente, por conta de uma coisa nova que veio para dentro do processo, seja o documento, seja a alegação processual, seja a alegação de um fato diferente, justifica que o autor, para fechar o contraditório, deveria ser ouvido novamente. Quando eu falo fato novo, pessoal, a gente fala lá fato novo, mas na verdade eu estou falando do quê? Quando existe a alegação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito. Então, fato novo, para todos os efeitos, pessoal, no processo, é quando eu estou alegando algo que modifica, extingue ou impede que o direito alegado seja reconhecido. Tranquilo? Então, regra elementar, pessoal. Vocês já tiveram essa aula. Se vocês não sabiam isso de cor e salteado, e essa aula não está sendo chata para vocês, tem alguma coisa errada. Vocês têm a obrigação de saber isso. Você tem que olhar no processo e entender isso, para você ter que saber o que é o ônus de cada uma das partes provarem. Se você não sabe isso, você corre o risco de começar a fazer prova de coisa contrária do seu interesse. Tudo bem? E acontece, pessoal. Acontece. O que mudou, tá? Opa, passei direto. Mudou que no Código de 2015 tem a possibilidade da distribuição diversa do ônus da prova. Ou seja, o juiz pode pegar essa regrinha que nós vimos ali no 373 e fazer diferente. Ele pode inverter o ônus da prova. Como que se inverte? Então, normalmente quem entra com ação tem a obrigação de provar. O ônus da prova incumbe-se inicialmente ao autor. Por alguns mecanismos, existe a possibilidade de inverter esse ônus da prova. Como é que a gente faz essa inversão? Existem três possibilidades. Convencional, acordo entre as partes. Dá. Acordo, aquilo que a gente chama de acordos processuais, que foram admitidos no processo civil no Código de 2015. Tá? Então, para ser isso, tem que ser direito patrimonial disponível. Direito que não é disponível não pode ser objeto de acordo processual. Primeira coisa. Eu nunca peguei acordo processual em processo civil, pessoal. Eu já peguei acordo processual em processo do trabalho. Tá? Então, o processo do trabalho, às vezes você tinha lá, por exemplo, uma perícia por insalubridade. Daí eu sabia que o cara trabalhou um ano ganhando salário mínimo, né? Trabalhou um ano ganhando salário mínimo, então ele ganhou 10 mil reais, vamos dizer assim. Mais algumas 10, 12, vamos chutar ali uns 13 mil reais. 14 para arrebentar, né? 14 mil. Daí ele entrava com um pedido de insalubridade. Daí imagine, eu como advogado, né? Vou lá, e daí o juiz vai marcar uma perícia para verificar a insalubridade. A perícia da insalubridade estava custando, na época, para aquela insalubridade, uns R$2.500. Daí eu penso, R$2.500. De antemão, eu já sei que eu vou perder esse troço. Daí eu pago R$2.500 disso, de hora que fizer a conta, ele vai ganhar 10% do valor do salário, mesma correção. Todo o período que ele trabalhou, ele ganhou 14 mil, 12 mil. Ele ganhava mais 10% em cima disso, eu vou perder R$1.400 para o cara.
mais 2.500 que eu tenho que pagar de perícia, mais uma correção, isso aí chega a uns 4.000 reais no máximo, chega. Mas eu perco isso, eu sei que eu perco. O que eu fazia? Eu entrava fazendo um acordo processual. Eu, olha, doutor, nesse processo aqui, ó, ele tem o pedido de insalubridade, vamos fazer um acordo ali que se o senhor entender que tem insalubridade é no grau mínimo, daí não precisa fazer nada, o processo anda mais rápido, daí eu só pago os 10% a mais em cima da remuneração dele. Para mim era super bom, porque eu pagava só o valor daquilo e eu me livrava do resto. De certa forma, pessoal, isso era um acordo tido no meio do processo, que não obstava que o resto andasse, e a gente fazia um acordo processual determinando o valor de uma coisa. Tudo bem? Então, na Justiça do Trabalho, coisas assim sempre aconteceram, sempre funcionaram. Tá? No processo civil, ele sempre ele é um pouquinho mais engessado do que o processo do trabalho, e isso acabou vindo de lá para cá, pessoal. Tá? Então, em 2015, foi reconhecida a possibilidade das partes sentarem e transigirem como que vai ser o trâmite daquele processo sobre os aspectos possíveis. Dentre eles, mudar, inclusive, quem tem a obrigação de provar o quê. Tá? Então, convencional. Particularmente é possível desde 2015, e eu, particularmente, não peguei nenhum processo civil onde fosse o caso de ter um acordo processual ainda. Tá? Legal. Existem algumas situações previstas na lei, como a gente vai ter exemplo na sequência, em que a lei justifica que o ônus da prova seja fixado de uma forma diferente. Tá? Por quê? Exemplo, o Código de Defesa do Consumidor que a gente vê na sequência, mas a lei determina. E o Código de 2015 foi além e ele colocou a decisão judicial. Então, sempre que o juiz, por conta da sua experiência, verificando o processo, entender que por algum motivo é interessante fazer a prova de uma forma diferente, ele colocou a possibilidade que o juiz judicialmente, por meio de uma decisão obviamente fundamentada, determine que o ônus da prova incumbe alguém de uma forma diferente daquela prevista no 373, que é o fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Tirar dessa regra e fazendo de uma forma diferente. É o caso, por exemplo, de eu entrar com uma ação contra a Copel e dizer que teve um problema na rede. Para eu, que sou pessoa física, pessoa natural, que mora aqui, que sou um mero usuário da rede de energia, é muito difícil provar que naquele dia houve um problema. Então, o juiz pode inverter isso e dizer que o ônus de provar é da Copel, e não meu, porque para ela é fácil de fazer a prova. Tá? Isso aí, o Código de Defesa do Consumidor já justifica isso. Sim, nasceu lá, pessoal. Digamos que veio de lá, mas hoje não precisa ser só no Código de Defesa do Consumidor. Pode ser, sempre que eu convencer o juiz, ele pode fazer isso de uma forma diferente. Tranquilo? Exemplo de inversão, pessoal. O exemplo que eu coloco é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, em ocorrendo duas coisas, qualquer uma dessas coisas pode justificar que o juiz inverta o ônus da prova. Em vez de ser o autor, passa a ser o réu. Né? É quando a alegação é verossímil, né? A expressão verossímil quer dizer parece verdade, né? Não tem como o juiz saber se é verdade no momento que a alegação é feita, mas quando aquilo é verossímil, aquilo tem algo que faz acreditar que aquilo seja verdadeiro, então a gente tende a aceitar. Então, nesse caso, o juiz pode inverter o ônus da prova. E no caso de hipossuficiência, que seria o mesmo exemplo da Copel, por exemplo, seria um caso de hipossuficiência. Só que aqui, necessariamente, precisa ser uma relação de consumo. O Código de 2015 é bem posterior ao Código de Defesa do Consumidor, e a gente pode dizer que o juiz pode usar a hipossuficiência hoje, praticamente em qualquer caso, para justificar a inversão do ônus da prova. Tranquilo? Mas, pessoal, ainda falando disso, momento, tá? Nós falamos há um tempo atrás, né, que o processo tem fases, né? Fase postulatória, onde é feito o pedido, onde é apresentada a defesa. Depois disso, a gente entra na fase ordinatória ou de saneamento, onde os vícios são corrigidos, né? Resolve essa questão. E daí a gente entra na fase instrutória. A última coisa da fase de saneamento é sanear o processo, corrigir os vícios processuais existentes, fixar os pontos controvertidos e deferir os meios de prova. Tá?
É neste momento, pessoal, no despacho saneador, no final, então, da fase ordinatória ou da fase de saneamento, que o juiz deve deferir ou não o ônus da prova. Tá? Hoje isso é tranquilo, né? E é lógico. Por que tem que ser nesse momento, pessoal? Porque a fase instrutória de produção das provas vai começar após o saneamento. Então, fase instrutória, produção das provas, terminou a produção das provas, fase decisória. Inclusive, a audiência de instrução e julgamento chama-se dessa forma porque a sentença deveria ser produzida neste ato. Tá? Então, é antes da fase instrutória que o juiz tem que deferir ou não a inversão do ônus da prova. Hoje, isso é tranquilo, é pacífico. Mas por que eu faço essa observação para vocês? Porque no passado não muito distante, pessoal, o que acontecia, tá? Como isso era novidade, daí era difícil para o juiz julgar lá no saneamento um troço que era tão embaçado, que era tão complicado juridicamente, inverter o ônus da prova. Então, eles acabavam jogando essa decisão lá para a sentença, para ter mais tempo e para fundamentar melhor. Qual que era o problema? O problema é que se você tiver a decisão da inversão do ônus da prova só na sentença, quer dizer que você jogou um jogo onde as regras foram mudadas no final. Isso é muito complicado. Tá? Então, isso gerou nulidade em muitos processos. Então, visando evitar estas nulidades processuais, a gente entende que o momento correto para definir a inversão do ônus da prova é no saneamento do processo. Tranquilo? Outra coisa que a gente coloca, despesa. Não é porque inverteu o ônus da prova que a despesa mudou, pessoal, que a despesa sai para outro lugar. Então, o ônus de provar é do banco. Então, o banco tem que produzir não sei o quê. A despesa ainda não necessariamente vai junto com o ônus que foi invertido, tá? Eventualmente pode ser diferente. Então, a gente tem aqui o caso, por exemplo, de decisões onde ficou reconhecido que a outra parte tinha a obrigação de produzir a prova, mas aplicou-se a regra antiga com relação à questão das despesas. Particularmente, não acho esse negócio lógico, não veja um recurso especial, né? Essa é uma decisão do STJ, não é uma decisão tão antiga, uma decisão de 2006, mas que está consolidada até hoje. No entanto, eu não acho lógico. Para mim, a lógica é quem tem o ônus da prova tem que pagar a conta, tá? Até porque, se você for ver isso aqui, é uma pessoa que entrou contra o banco e a pessoa continuou com o ônus de pagar o negócio contra o banco. Então, não está beneficiando ninguém esse tipo de decisão. Tá? Mas é assim que se entende. Não é porque houve a inversão do ônus da prova que aquele sujeito que está com o ônus agora vai ter que pagar a conta. A conta continua com o sujeito anterior. Nenhum entendimento. Mas, bem complicado isso, tá, pessoal? Então, se um dia tiverem que falar sobre isso, pesquisem, vejam, para ver como é que está a decisão jurisprudencial dominante no momento, tá? Bom, feita essa observação, falado sobre o ônus de prova, a gente tem que comentar outras coisinhas a respeito de prova, tá? Então, o que a gente fala? Prova tem hierarquia? Não, pessoal. Prova, né, é uma evolução do nosso processo. Então, vamos pensar historicamente como é que o processo se desenvolve, né? Lá no começo, lá antigamente, você tinha um processo que era administrado, que era julgado por um cara que tinha uma autoridade absoluta, que era um rei, que era uma pessoa assim, a qual não se discutia o conhecimento dele. Então, era um momento onde a prova não fazia diferença nenhuma. Por quê? Porque o cara decidia e a decisão dele era lei e não precisava ser fundamentada. Então, se o sujeito é o Estado, se o sujeito é o Todo-Poderoso e a decisão dele é o que há e não tem recurso, então não tem por que falar em prova, porque a prova serve para quê? Serve para justificar o porquê ele está julgando de uma forma ou de outra. Então, naquele primeiro momento, nós tínhamos assim um momento onde prova era uma coisa assim irrelevante, tá? E era uma prova que não tinha valoração nenhuma. Então era completamente livre. Por quê? Por conta da liberdade do julgador. Lógico, isso era uma coisa assim que por muitas vezes pareceu injusta na sociedade. Claro que deve ser um caos viver num sistema como esse, né? Onde você está adstrito à vontade de uma pessoa, ao entendimento de uma pessoa que não está nem aí para você. Tá? Isso passaram séculos, né? Não foi e a sociedade, digamos assim, sendo surgindo com relação a isso, uma série de argumentações, até o momento que nós chegamos a um sistema de valoração de provas, que vigorou durante muito tempo, que era chamado sistema de valoração de provas, sistema tarifário.
No meio do sistema tarifário, você tinha uma tabela na lei, assim, você tinha uma regrinha na lei dizendo assim, se o cara tiver uma prova assim, isso vale tanto. Se ele tiver um documento assim, isso vale tanto, isso vale tanto. De forma que, a hora de dar a decisão, você praticamente fazia uma expressão matemática. Ah, conseguiu juntar esses documentos, juntar essas provas, então ele provou, a decisão era quase que uma conta e não uma sentença fundamentada com argumentos jurídicos. Tá? Então, isso vigorou durante muito tempo, né? Dá para dizer que a gente tem resquício disso ainda no nosso ordenamento jurídico, tá? No nosso vivência, no nosso sistema, mas também a gente foi de 8 a 80, porque a gente não gostava de um jeito e a gente foi totalmente para o outro sistema, né? Então a gente foi a extremos. Como que é hoje, pessoal? Hoje é um sistema assim que eu acho legal, pelo menos é uma das coisas assim que me convence de uma forma bem tranquila no processo, que é o que nós chamamos de sistema da persuasão racional. Então, como funciona isso? O magistrado ele tem que ser convencido, né? Então ele tem que ser persuadido racionalmente. Então eu tenho que convencer o cara que vai julgar. As provas não têm valor, são todas iguais. Tá? Então, todas as provas são iguais. Né? Só que o juiz tem que ser convencido. E ele tem que conseguir justificar a decisão dele racionalmente. Aí entra o papel das provas. Tá? Então, as provas servem, num primeiro momento, para que eu gerar o convencimento no magistrado, num segundo momento, para ele justificar por que ele julgou. Por isso, persuasão racional. Eu convenço ele e ele tem que racionalmente justificar por que julgou daquele jeito. E as provas são a ferramenta, o instrumento que ele tem para justificar. Olha, eu acho que o sujeito deve isso porque naquela prova lá tal, consta tal coisa, que ficou claro isso, e assim ele vai construindo aquela colcha dele, aquele texto, né, que está fundamentado nas provas produzidas no processo. Então, o nosso sistema hoje é livre, mas tem que ser fundamentado por uma regra constitucional que está no 371 também do Código de Processo Civil. Como chama isso? Persuasão racional. O juiz aprecia livremente as provas produzidas, mas tem a obrigação de fundamentar a sua decisão. As provas não são hierárquicas. Não tem prova maior, não tem prova menor, não tem regra de avaliação de provas. O que pode existir, pessoal, na lei, é alguns momentos em que você vai ter assim como eu vou dizer com vocês, uma prova com maior ou menor. Não, você vai ter algumas coisas que só se provam de formas específicas. Por exemplo, né, o melhor exemplo de prova é casamento. Como é que prova casamento, pessoal? Confissão serve para provar casamento, sim ou não? Não. Tá? Vou dizer para vocês, não tem como eu confessar que casei. Só provo o casamento por meio da certidão de casamento. Tá? Hoje em dia, nos processos judiciais, inclusive atualizada. Por quê? Porque o povo vai no NPJ de uma faculdade hoje, entra com o processo, esquece que entrou com o processo, vai em outra, faz de novo. Então, por que os juízes pedem hoje? Isso é Brasil. Certidão atualizada para provar que... Porque às vezes o cara está descasado e nem sabe que já está descasado. Tá? Essa questão do divórcio é tão estranha, pessoal. Semestre passado, ali no DNPJ da Unopar, a secretária, na época, a Inês trabalhava lá ainda, foi ligar para a mulher dizendo, olha, saiu o seu divórcio, venha buscar tal documento, você pegar a certidão. A mulher não ficou louca com a Inês, porque ela tinha voltado com o marido, que não queria mais ter se divorciado. Tá? Então é por conta disso. Né? Mas isso é só um exemplo, uma história que eu lembrei. O casamento só se prova por meio da certidão do casamento. Propriedade só se prova por meio do registro. E assim por diante, pessoal. Tá? Existem situações onde você precisa de um documento específico porque a lei determina desse jeito. Não existe uma regra de valoração de provas. Beleza? O que mais? Provas ilícitas. Aqui, praticamente, já no final da minha fala, pessoal, eu tentei encurtar para não ser muito chato com vocês, né? E daí, quando a gente fala em prova ilícita, é um troço que, para nós, assim, no direito civil, não tem tanta importância, né? Porque não é uma discussão tão grande. O que nós vamos levar em consideração? Que o artigo 5º, 56 da Constituição Federal, veda a utilização das provas obtidas por meios ilícitos.
No direito civil, quando normalmente nós estamos falando de dinheiro, beleza, isso para nós é tranquilo. Então, isso aqui é uma coisa que preocupa muito mais lá no processo penal. Eu acho que isso aqui é uma conversa muito mais legal e produtiva com o Alan do que comigo. Tá? Mas, qual que é a regra? A regra geral é que a utilização de provas obtidas por meios ilícitos é vedada. Às vezes, você tem um puta de um problema que você usa uma prova obtida por meio ilícito e livra uma baita de uma injustiça, né? Então, os tribunais superiores têm utilizado hoje o princípio da proporcionalidade. Você analisa qual que é o problema maior, a injustiça que você vai praticar ou a ilicitude da obtenção da prova. Avalia as duas coisas e tenta fazer a proporcionalidade disso para aceitar ou não a prova. Tá? Então, a regra ainda é a regra constitucional que diz no artigo 5º que eu não vou utilizar a prova obtida ilicitamente no processo. No entanto, se for para utilizar uma prova obtida ilicitamente para evitar uma injustiça maior, daí vamos falar no direito penal, porque quando eu falo direito penal e injustiça maior, eu falo do quê? Falo do cara ser preso, falo um monte de coisa assim, que vão ser um dano muito maior. Então, eu explico a ideia da proporcionalidade. Tranquilo? Esse é o entendimento jurisprudencial pacífico nos tribunais superiores, mas não é tanto nosso, é uma coisa muito mais no aspecto criminal. Coisa que é interessante a gente ter em mente, pessoal, e que pode ser útil para a gente cada vez mais. A diferença entre uma gravação e uma interceptação telefônica. Eu vou dizer para vocês, a gravação é lícita e a interceptação não é lícita. Para ela ocorrer, precisa de uma autorização judicial. Qual é a diferença das duas coisas? A gravação, eu estou na gravação. Tá? Então, se eu estou gravando uma chamada, se eu estou fazendo uma chamada, conversando com uma pessoa, e eu estou naquela chamada gravada, eu posso utilizar isso livremente. Tá? Você pode me perguntar, professor, por que quando eu ligo em qualquer call center, os caras falam assim, essa ligação está sendo chamada, está sendo gravada e tal? É para copiar mais ou menos daquele chavão do filme americano, que você pode ter o direito de ficar em silêncio, tudo que você falar pode ser utilizado contra você. Na verdade, o cara que bolou essa expressão do call center gostava de filme americano, tá? Porque ele está tentando, na verdade, dar um fique quieto no sujeito ali e tentar pôr uma pressão. Porque qualquer um pode fazer isso. Tá? Não precisava dizer antes. Tá? Ele faz aquilo para tentar remediar a situação por outros objetivos que não jurídicos necessariamente. Tá? Então, está gravado, qualquer uma das partes pode utilizar. Meu telefone hoje tem um programinha lá que no Xiaomi ali é padrão, só habilita gravação de chamadas, mas eu já usava isso no passado. Por quê? Porque sou advogado, porque trata com cliente, porque faz não sei o quê, e eventualmente alguma coisa que constou de uma gravação pode ser interessante, pode ser objeto de um processo, pode ser algumas coisas. Por enquanto só serviu para me tirar sarro da minha esposa, algumas bobagens que ela falou, tá? Mas eu tenho isso e eu utilizo a gravação disso e é 100% lícito. Agora, o que eu chamo de interceptação é eu gravar a ligação de outras pessoas. Tá? Essa interceptação é lícita? Para ela ser lícita, tem que ter autorização judicial prévia, senão eu não posso utilizar. E aí, tranquilo. Né? Aí você pode pegar todo aquele problema da Lava Jato, pode pegar a ideia da atuação do Moro e ficar falando um monte que não é de objetivo, mas a regra é essa, uma gravação é possível e uma interceptação é possível se houver autorização judicial. Há uma interceptação, né, que com autorização judicial pode ser divulgada do jeito que foi? Eu acredito que não. Tá? Então, muitas coisas a gente vê desta forma. Tranquilo, moçada? Vejam, a aula de hoje era basicamente para fazer esse parênteses, para fazer esse alerta com relação à regrinha do ônus da prova, que eu gostaria que vocês tentassem gravar, que vocês entendam, percebam, tentem analisar um processo, peguem aí o acordo que vocês vão fazer, pessoal, e tentem entender no acordo a quem cabia provar o quê, porque isso, assim, é o exercício do compreensão do processo. Tá? Isso é uma coisa assim que vocês têm que desenvolver
E o advogado, a partir do momento que ele compreende isso, qualquer coisa que fale na sua cabeça é uma coisa simples, é elementar. Tá? Mas eu acho assim que isso não acontece do dia para a noite, isso não é uma coisa tão automática assim. Então você tem um pouco de exercício, tá? Então eu acredito que vocês procurem exercitar isso, procurem deixar isso assim bem claro na cabeça de vocês, porque é fundamental, pessoal. Não tem como trabalhar com direito sem conhecer essa regrinha fundamental do funcionamento. É uma das coisas mais importantes dentro do processo. E não tem coisa pior do que advogado que não tem compreensão de como tem que ser feita a prova, de como que o processo vai andar, toda aquela situação. Então, eu já sei, tem histórias assim que a gente escuta e algumas coisas já presenciadas em audiência, onde a gente vê isso assim de uma forma bem contundente. Tá? Então, cuidar muito com relação ao teu ônus, ao que você tem que fazer, né? Então, bem tranquilo. Basicamente é isso, pessoal. Tem uma atividade, mas eu não vou passar essa atividade por aqui para vocês, porque eu acho que essa apresentação não está com o endereço certinho. Eu vou me dar ao luxo de passar a atividade para vocês por meio do grupo do WhatsApp, tudo bem? Beleza, prof. Pessoal, passei no grupo do WhatsApp, veja se vocês acham, tá? Vou fechar por aqui. Estou totalmente à disposição de vocês. O que vocês precisarem, contem comigo. Vocês estão aí praticamente uma reta final do curso, né? Vocês estão aí já em fase de apresentação do TCC, alguma coisa. Se precisar de alguma dica, trocar uma ideia, ver alguma coisa, sei que a Camila está ajudando vocês, mas se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente, tá ok? E a aula é isso, pessoal. A revisão, a ideia é essa. Estou totalmente à disposição. Tranquilo? Tranquilo. Da minha O parte. trabalho é para quando, prof? O trabalho, as questões, são 10 questões, 500 pontos, é para amanhã, tá? E daí, o videozinho com o resumo é para a semana que vem, tranquilo? Beleza, Coloquei então, no grupo lá os pontos já, só para a gente relembrar, né? O que foi de pontos já? São 2.500 pontos este bimestre. Já foi 1.500, 1.750. Então, eu tenho 750 pontos ainda para tratar, e eu acho que deve ter 2 aulas ainda. Então, a gente vai dividir 750 pontos em 2 aulas, beleza? Beleza. Então, é isso, moçada. O que precisarem de mim, estão à vontade. Fiquem à vontade, eu estou à disposição. Do mais, estão dispensados, beleza? Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite.